Olá pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Henry Miléo, aqui comigo está o Hamilton Zambianchi, dá um oi aí pro pessoal, Hamilton. E aí galera? Esse é o Arquivo RAW, o podcast onde o assunto é fotografia. E hoje a gente tinha um tema, eu tinha marcado com o Hamilton um tema pra gente gravar, mas Hamilton, eu tô mudando agora, sabe? Em cima da hora o Hamilton fica desesperado sempre porque ele não consegue preparar o roteiro. Mas eu tô mudando porque é o seguinte, no episódio passado que a gente falou de fotografia de casamento, aquela questão da quantidade versus qualidade, teve um monte de pessoas perguntando sobre isso, mas perguntando muito sobre o que acontece antes do casamento, que são as questões da fotografia de casal. E eu resolvi que ia fazer isso porque o Hamilton está fazendo uma série de ensaios, né? Logo vai estar lá no teu site, né? Sim, daqui a pouco já tá lá. Uma série de ensaios de casal usando a linguagem de fotografia de rua. Então, aqui em Curitiba, a gente sempre vê casais sendo fotografados em vários locais da cidade, é uma cidade bacana, tem lugares bonitos para se fotografar, tem muito parque, principalmente quando tem aquela florada das cerejeiras japonesas, você vê, nossa, quilos e quilos de casais sendo fotografados nos parques aqui em Curitiba. Mas o Hamilton está usando a cidade de fundo, então eu achei bacana porque a gente sempre sai fotografar, a gente faz fotografia de rua, é um ótimo exercício visual. Mas você trazer isso dentro de uma linguagem de ensaio de casal, que seria, em teoria, uma coisa mais romântica, e as pessoas têm a ideia de que coisas românticas acontecem em lugares extremamente bonitos, né? Tipo Fernando de Noronha e essas coisas. O Hamilton está usando a cidade, né? A urbe, como cenário de fundo desses encontros de casais. Então eu resolvi perguntar, da onde você tirou essa ideia, Hamilton? Cara, eu acho assim, primeiramente o fotógrafo ele tem que sair da casinha e abrir a mente quando se trata de fotografia, né? E não é diferente na fotografia de casal. É claro, igual você disse, muitas pessoas e até mesmo muitos fotógrafos imaginam que quando se trata de fotografia de casal, necessariamente precisa ter flores e jardins e praias ao fundo. E não necessariamente. Quando eu pensei em fazer fotografia de casal dentro dos centros urbanos, eu até havia comentado com você que era uma ideia e que valia a pena apostar nessa ideia, né, para ver. E assim, dá para fazer fotografia romântica, dá para fazer fotografia de casal em meio a prédios, trânsito e pessoas andando bem no centro urbano mesmo. Então é uma outra pegada, um outro conceito, porque quando a gente fala de fotografia de casal em centros urbanos, talvez a gente possa estar até muito mais próximo da realidade do casal mesmo. Até porque eu não sei como é aonde vocês estão escutando, mas aqui em Curitiba o pessoal vai muito em parques, né? Então os parques fazem parte do cotidiano, mas assim, fica uma coisa um pouco muito mais distante, porque o cenário urbano é uma coisa que faz parte do dia a dia, muitas vezes do dia a dia do casal, né? Os caras saem para trabalhar junto, andam junto, vão no mercado junto, então você tem tudo isso dentro da história de um casal. Porque da forma como eu vejo, eu posso estar errado, então você me corrige se eu estiver, um ensaio romântico sobre um casal, um ensaio de casal, é sobre o casal, não necessariamente sobre o cenário, né? O que importa ali, o personagem, é o casal. É claro que o cenário faz uma diferença, dá um ganho na fotografia. Mas é muito... Eu, como sou um cara que vem do fotojornalismo, eu gosto das coisas muito reais. Então, tipo assim, se o cara não usa suspensório e gravata borboleta todo dia ou não anda plantando bananeira na beira de um lago, tipo, isso é uma foto mais conceitual. Eu prefiro muito mais aquele cenário urbano, com as paredes pichadas, gente esperando ônibus e carro passando, prédio, enfim, tudo isso. Eu acho uma coisa muito mais próxima, mas você pode usar a linguagem da fotografia de rua, né, que é a observação, com a ideia de um ensaio dirigido de pessoas. E acho que isso funciona muito bem. Eu não sei qual que é o resultado que você tem tido de feedback dos clientes, porque eu só vi o resultado do material, né? E que está bem legal. Mas está tendo uma aceitação, está tendo uma procura por esse tipo de coisa. As pessoas estão se interessando por sair daquele conto de fadas dentro de um livro de fábulas lá e vir mais para um cenário um pouco mais real. Tá, de certa forma eu vou até responder por partes esse teu questionamento assim.
Antigamente, a fotografia de casal sempre foi visão do casal, só o casal. E o cenário era como se fosse um elemento secundário. Então, assim, tinha-se esse elemento secundário como cenário praia ou parque ou, sei lá, qualquer outro ambiente. Com o tempo, esse elemento secundário passou a interferir bastante no elemento primário, que são os casais. Então, o que isso traz de benefício? Traz de benefício que você vai estar fotografando um casal em um ambiente deles, um ambiente em que eles habitam assim com muita frequência. Você fotografar em parques e em praias é super legal, é bacana, você faz uma composição bonita, é bom deixar claro isso. Mas quando você fotografa um casal em um ambiente urbano, e é o que a gente já tem falado ao longo desse episódio, a gente traz a fotografia para dentro da realidade deles. Então, assim, a aceitação está sendo boa, mas ainda é uma tendência, não é uma realidade. Então, às vezes, quando eu proponho fazer uma fotografia dentro de um centro urbano ou de qualquer outro aspecto do centro urbano, há um susto, mas a maioria dos casais, eles apostam na ideia. E o resultado tem sido, tanto de material quanto de feedback desses clientes, tem sido bem positivo, porque a gente está trazendo para a fotografia justamente isso, essa aproximação da realidade deles. E essa aproximação da realidade que é interessante. Até você fez um ensaio de um casal dentro de um ônibus do transporte público aqui, né? Da estação até a outra estação, ficou andando, porque tinha a ver com o casal, é isso? Sim, na verdade, o casal, eles sempre pegavam o mesmo ônibus. Eles né? se conheceram no ônibus? Sim, eles se conheceram num ônibus. A gente optou para fazer esse ensaio para trazer dentro da realidade deles. E a gente pegou um ônibus do centro de Curitiba, fomos até um bairro e voltamos. E nesse trajeto que demora em torno de 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar, a gente foi fazendo algumas imagens que pudessem remeter à história deles. Foi bem legal, foi bem positivo e eles gostaram bastante desse material. E assim, tanto para eles quanto para mim também foi uma novidade assim extremamente interessante e agregadora tanto para o meu portfólio quanto para a minha trajetória dentro da fotografia. E quanto da fotografia, da linguagem da fotografia de rua vai nisso e quanto da direção vai? Porque você dirige, né? Você fala em alguns momentos, fica assim, fica caçado, atravessa naquela faixa desse jeito. Então, você tem um limite, porque a fotografia de rua é mais observação, e a fotografia de casal é quase que 100% direção, né? Direcionado. Então, você consegue trazer essa linguagem da fotografia de rua para dentro de um ensaio de casal, assim, digamos, em quanto por cento? Em quanto que isso influencia? O quanto que ser um fotógrafo que está sempre na rua, que está sempre praticando a fotografia de rua, que é só de observação, ajuda ou atrapalha na hora de fazer esse tipo de trabalho? Cara, assim, eu penso que ainda assim, quando se trabalha fotografia de casal na linguagem de fotografia de rua, hoje eu acredito que em torno de 60%, 65% é direção. O restante a gente vai pegando o conceito da fotografia de rua mesmo, o conceito urbano. Acredito que para melhorar, só tende a melhorar, mas eu acredito que o ideal seria 50-50. Então você saber dirigir, porque a gente não pode deixar simplesmente eles andando de uma certa forma, mas a gente precisa ter uma certa direção, até mesmo para as fotos ficarem interessantes no ponto de vista deles. Então é necessário uma direção, mas sem perder a linguagem da fotografia de rua. E essa ideia é até uma forma de tentar abrir um pouco mais o leque, porque a gente tem muitos fotógrafos, né, trabalhando, o mercado está quase que saturado, então você tem que se diferenciar sempre, né? Um tipo de fotografia para uma linguagem que você se sente um pouco mais confortável já é, digamos assim, comum entre os fotógrafos, né? Um bom tempo atrás o pessoal tinha a mania de fotojornalismo em eventos, mas é você usar linguagens de outras vertentes para aquilo.
Até porque o próprio fotojornalismo usa de outras vertentes, a fotografia de estúdio usa de outras vertentes, enfim. A fotografia você só agrega quando você acaba usando diferentes linguagens, diferentes técnicas, né? Então, a sacada de se fazer isso, de se trazer uma linguagem da fotografia que é quase que extremamente de observação, que é a fotografia de rua, para algo que é quase que 100% dirigido, é interessante. Dá para você sair da tua zona de conforto e começar a fazer outras coisas. Se você é um fotógrafo de uma área X, não tem por que você não usar a linguagem ou técnicas de uma área Y, desde que você consiga fazer a coisa funcionar. Claro, e é o que a gente disse no início, o fotógrafo, ele não precisa mudar, ele precisa se adaptar. Então, assim, o fotógrafo, ele precisa constantemente pensar em fora da casinha, pensar nessas novas vertentes, nesses conceitos diferentes que podem ajudá-lo a ter mais sucesso no seu trabalho, fazer um material bacana e diferenciado, e que possa fazer com que o seu nome possa ser evidenciado no mercado, que é o que todo fotógrafo quer. Então, assim, eu acho que é fundamental, acho que esse é o ponto-chave. O fotógrafo ele precisa se adaptar, mas ele precisa pensar fora da casinha também e pensar em novas possibilidades de fotografia. Beleza, então acho que é isso. Vamos ficando por aqui. Para quem tiver interesse em ver esse material do Hamilton, fala aí teu Instagram. Meu Instagram é hzfotografia. Então, @hzfotografia. Vocês podem entrar lá, podem mandar mensagem, a gente vai conversando, vai batendo um papo e a gente vai trocando muitas figurinhas e ideias aí. E pode conferir esses ensaios de fotografia de rua lá também. Podem conferir. Beleza, então. Eu sou o Henry Miléo, aqui comigo estava o Hamilton Sambianchi, a gente está terminando esse episódio, esse foi um pouquinho mais enxuto. Nos vemos na próxima semana, toda quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, um dia desses aí, um episódio novo para vocês. Esse podcast tem a produção da MBox 41. Até mais. Tchau.